boa tarde, sejam bem-vindos. Já vamos começar. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conversa. Vamos falar aí um pouquinho sobre fluxo energético, como é que a gente cuida dos nossos canais. Oi Norma, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos te ver aí. Vamos falar sobre o nosso fluxo energético, aguardando um pouquinho para a nossa convidada chegar, para o pessoal ir chegando. Tá tudo bem por aí? Sejam bem-vindos. Bom te ver aí. Vamos esperar um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando. É isso aí, vamos animar, porque quanto mais animada a gente fica, mais a gente faz a energia circular. Esse é o princípio. É isso aí. Oi, Gláucia, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos aguardar enquanto as pessoas vão chegando. A Carla daqui a pouquinho está aqui com a gente também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho juntas. Muito obrigada pelo terapeuta preferido. Quero ver o que suas outras terapeutas vão dizer disso, hein? Você vai ficar até problema depois. Mas eu fico feliz com o título, de qualquer maneira. Isso é importante. Tá tudo bem? Pronta para fazer a energia circular? Muito bem, muito bem. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu aproveitar e fazer pergunta para vocês já irem pensando. O título da nossa live é como é que você cuida do seu fluxo energético. E aí eu queria perguntar isso para vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que vocês cuidam? Ou se é que vocês prestam atenção de como ele funciona? Isso é uma questão importante. Se realmente a gente já parou para pensar em como é que ele funciona. Porque é aquilo, né? Onde a gente não coloca a nossa atenção, a gente acaba não fazendo as mudanças que são necessárias. Então é importante a gente ir pensando nisso. Vamos dar mais uns minutinhos, né? Enquanto o pessoal não chega, e eu preciso aguardar minha convidada mais que especial, porque é importante a presença dela, porque ela é uma das responsáveis, né, por eu estar trilhando esse caminho, porque ela foi uma das minhas professoras. Então é importante que ela esteja aqui pra gente conversar um pouco. Mas podem me contando aí vocês duas. Ó, acabou de chegar, dona personal. Eu só não recebi. Carla, ainda não recebi a tua solicitação para te permitir participar. Ah, isso aí, Glaucia, agora melhorou. Carla, agora sim. Já vocês vão ver a Carla aqui, gente. Oi! Olá! Boa tarde! Seja muito bem-vinda! Gratidão, Ana Paula, pelo esse convite tão gostoso de participar uma live com você, assim, é muito, muito especial, né? Eu fico feliz de você ter aceitado o nosso convite. Nossa, o pessoal muito está chegando. Gostoso. Tá, o pessoal está começando a chegar. Sejam bem-vindos. Enquanto isso, a gente vai aqui. Eu já comecei uma conversa com quem estava aqui, né? Pedi para as pessoas irem refletindo, porque a gente hoje vai conversar muito sobre fluxo energético, né? De que maneira a gente bota essa energia para circular. E aí eu estava perguntando para quem já estava aqui, vai pensando aí, que atenção você dá para esse fluxo, né? De que maneira você trabalha aí? A Gláucia. A Gláucia é muito querida também. Muito. Ela é fanzoca, né? Exatamente. A Gláucia é ponte, né, Ana? Ela tem essa coisa de fazer a ponte, né? Foi através... Liga pessoas, né? Liga pessoas. Tem essas conexões gostosas, né? Que ela faz. E geralmente quando ela faz essas conexões, as conexões dela dão certo. Dão sucesso, né? exatamente. Dão sucesso, né? Oi, Fatinha, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Marcela entrou aí também. Oi, Marcela. Marcela é minha filha, gente.
Oh, meu Deus do céu, prestigiando, mas tem que prestigiar. Ó, não ponte, ela falou que não é ponte. Não é ponte? Não, não é ponte. Mas é, ponte, Mas você é um canal de conexão. Isso você não gente, pode negar. Isso aí você não ela é pode negar. demais, Isso é né? um Ela talento, tem. minha filha. Ligar pessoas é um É, talento. eu também acho. Haja vermelho, né? Né, Ana? Então a gente que. Exatamente. Nossa, daqui a pouco a nossa querida Patrícia vai entrar aqui também, que ela falou, eu não vou perder, vou estar na É, primeira fila. não, Então isso eu é falei, legal, isso é legal. Vamos dar mais uns minutinhos. Deixa eu só pegar meu relógio aqui que eu esqueci, ó, porque senão eu me perco. ela falou que é poste. Ah, meu Poste, Deus. poste, poste, menina. É porque eu sou meio obcecada com horário, entendeu? Então eu gosto de ficar olhando para ele. Pronto, Ah, botei. é? Aí eu É. botei meu reloginho também aqui para o Instagram também não nos derrubar, né, Pois Ana? é, exatamente para Porque evitar ele tem isso, essa né? mania, às vezes até antes do horário, ele já Pois nos é. derruba aí. Senão a gente acaba não conseguindo passar o nosso recado todo e dar as dicas no final, que são super importantes, né? Com certeza. Ó, tá entrando gente ainda. Tá, vamos dar mais uns minutinhos, né? A gente está com 5 minutos. Vamos, vamos. Vamos continuar aqui, batendo esse papinho Batendo esse gostoso. papinho. Deixa eu ver mais quem é que chegou aqui, que algumas pessoas entraram e eu não vi. Fátima, já falei com ela. Entrou Norma, né? Entrou a Norma chegou cedinho, a Norma abriu a galeria. Eu não sei quem é GR Paixão, mas seja muito bem-vindo. Ah, é o Pronto. Gilson, conheço. Então seja bem-vindo, Gilson. Com certeza. Todos que estão aqui sejam muito São muito bem-vindos bem-vindos. para escutar tudo que nós temos que falar hoje, que foi uma live muito pensada, né, Ana? Vamos falar sobre o Foi. quê? Nossa, aí Ana logo teve a ideia do fluxo energético. Vamos falar de fluxo energético, que a gente já pode falar, juntar o útil ao agradável, o trabalho aí que você faz, que é maravilhoso, depois a gente vai falar no final, né, quase no final, e eu também, né, o trabalho, e a gente Exatamente. une esse trabalho, e esse trabalho fica muito bom. E o que a gente tem comentado nessas lives é que o importante é realmente esse contato que a gente está tendo com profissionais novos, que realmente Sim. a gente né, a gente não conhece, mas já ouviu falar do trabalho. E como é legal a gente fazer isso, a gente dá esse movimento para a pessoa aparecer, pessoa mostrar o trabalho, a gente ficar conhecendo um trabalho que de repente a gente só ouve falar, mas que a gente não conhece, né? Eu acho Não, com isso muito certeza. importante. Eu acho E que eu essa troca é acho, fundamental. eu também acho. E eu acho também que essas lives, elas têm sido muito promissoras Sim. para o seu trabalho. São pessoas novas que vêm até nós, de repente são da Claro. outra, né, da outra terapeuta, e aí faz a conexão. Eu acho, gente, isso tão legal, tão importante. Eu sei que a gente fica um pouquinho cansada, porque a gente gasta aquela energia, porque a gente fica preocupada com o horário, que eles às vezes derrubam Sim. a gente Antes da hora. antes da hora, antes de dar o tempo que é uma hora, né? É Mas é verdade. tão gostoso, é tão bom. Eu acho maravilhoso essas lives. Gosto Eu muito também. mesmo de Sejam muito fazer. bem-vindos, tem mais gente chegando. Eu acho que a gente já pode começar, né? Já passamos, já demos 10 minutos, a gente vai falando e o pessoal vai chegando. Vai Então, assim, chegando, eu acho que é exatamente. legal a gente começar se apresentando, né? Porque tem gente aí que te conhece, tem gente aí que me conhece. Então, para quem me conhece, eu queria muito agradecer a presença da Carla, porque, como eu falei no início, a Carla é uma das responsáveis por essa minha caminhada, que ela foi uma das minhas professoras, né? Eu fiz com ela o curso de reflexologia e aquilo que a gente costuma dizer quando a gente fala em termos energéticos, a gente nunca está no lugar errado. A gente sempre é colocado no lugar certo, no grupo adequado. Existem milhões de profissionais, bons profissionais, que ensinam a técnica de reflexologia, sem dúvida nenhuma. Mas é importante quando a gente encontra alguém que tem a mesma frequência, que enxerga o corpo, que enxerga o trato com o ser humano da mesma maneira que a gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque a Carla faz um monte de coisa, ela trabalha com um monte de terapias, ela ensina um monte de terapias, porque não basta só ela ajudar, ela ensina as pessoas a ajudarem outras pessoas, mas ela tem essa frequência. Então é isso que aproxima a gente, isso é que facilita que essa conversa e esse contato
seja tão bom. Por isso que ela está aqui hoje conversando com a gente. Então, para quem não conhece, essa é a querida Carla, terapeuta responsável pela persona floral, que vai se apresentar aí para vocês. Fica à vontade. Então, esse trabalho, na verdade, né, começou com o floral, né? Que o floral foi que abriu esse canal aí para poder trabalhar com esse fluxo de energia que estava precisando ser trabalhado, né, Ana? E aí exatamente. foram várias coisas. Começou floral, depois foi cromo, depois foi cristais, fiz massoterapia, fiz shiatsu, a parte corporal sempre gostei muito, mas hoje em dia já não consigo mais fazer por causa da idade e por causa da coluna também, já não, né, não tenho mais aquela força que eu tinha antes. A reflexologia podal, ela foi muito interessante na minha vida, porque eu fiz um curso muito técnico, né? Saber mapa dos pés, aquela coisa. Foi até no Instituto Valera Vaz, um curso muito bom, um curso excelente. Tive a sorte de pegar uma professora maravilhosa, que parecia que era vidente, olhava o pé, você tem isso, você tem... Então, foi muito bom, foi rico. Depois de um ano, ainda comecei a desenvolver a minha reflexologia podal. E aí fui fazer curso com o professor Moacir Alberoni. E aí, quando eu me dei de cara com medicina tradicional chinesa, aí eu falei assim, professor Moacir, o senhor me colocou numa enrascada, eu não consigo aprender isso é tão difícil. Minha filha, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Fez lá a rodinha, isso faz com isso. Quando eu olhei, eu falei, gente, isso é muito fácil. Ele falou, então, é fácil e você pode, com o que você já tem, de cristais, de floral e de cromo, você fazer alguma coisa diferente, você criar alguma coisa que seja diferente, né? Isso. E aí eu criei a reflexologia podal energética, que é o curso que eu sou facilitadora. O que eu fiz? Mapeei o pé, já que isso já é uma coisa que a gente já tem internet, tem o mapa, tudo direitinho, e resolvi agregar com os cristais nos chakras, dividir esse pé pelos chakras, né, que a gente sabe que tem referência, lógico, além de ter os órgãos, tem os chakras, trabalhar com os cristais, mas você não precisa trabalhar só no pé. Você também, na hora que está fazendo a reflexologia, você pode estar colocando o cristal naquele chakra que você já percebeu que tem alguma coisa ali. E a cromo também. Por quê? A gente pode estar usando ou uma lanterna de cromoterapia, né, que tem todas as cores, né, do espectro, ou a gente também pode estar usando aquela lâmpadazinha que a gente coloca como se fosse um abajur. O pé recebendo a energia, esse fluxo energético de cristal e de cromo, vai promover o que a gente chama, que você também conhece, que é a homeostasia, que é o quê? É um total equilíbrio do teu corpo, um total relaxamento, uma sensação de bem-estar. E aí você pode me perguntar assim, as pessoas aqui, mas por que os pés? Porque os pés, eles são de fácil aplicação. E neles estão a maioria dos meridianos. Então, quando a gente está fazendo aquela pressão, né, com os polegares e fazendo todas aquelas manobras, a gente está mexendo nos nossos meridianos. Então, a gente está ativando esse fluxo energético da pessoa. Então, a gente trabalha com harmonização, sedação e tonificação. A gente trabalha com essas três coisas. Antes de você entrar aí nesses detalhes, vamos começar lá do começo. Depois você volta a aprofundar aí a reflexo. Primeiro, a gente precisa entender o que são esses canais. Né? Porque a gente está falando aqui dos meridianos, eu tenho ponto lá no pé que eu ativo, mas como é que esse fluxo acontece? Né? Então é importante que a gente comece a olhar para a gente de uma outra maneira. A gente tem, quando a gente fala de eu preciso equilibrar minha energia, eu preciso colocar minha energia para circular, e aí assim, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala? Que ferramentas eu uso para equilibrar a minha energia?
Então, aí aqui a gente tem várias, né? A gente vai falar de cristal, a gente vai falar de óleo essencial, vai falar de erva, vai falar de luz. Então, a gente tem várias ferramentas, né, para isso. Vai falar de som, porque a gente tem os mantras, que também alteram a nossa frequência. Mas observa que todas essas ferramentas, elas são externas. A gente vai usando, né, vai buscando ferramentas. São todas maravilhosas, mas são todas externas. E levando em consideração, que é um conceito que eu acredito, que cada um de nós é um universo, que cada um de nós foi criado à perfeição, com todas as ferramentas que nós necessitamos. Já fomos criados perfeitos, com um botãozinho para que a gente volte ao ponto da perfeição a hora que a gente quisesse. Então, existe dentro de nós também essa ferramenta. Na verdade, não é tão dentro, né? Porque ela está meio externa, mas ela está dentro de nós. Está né? lá, escondidinha. Tá lá. E aí, por isso é importante que a gente entenda onde é que estão esses canais que me permitem receber e administrar esse fluxo. A gente tem alguns num nível muito físico, que a gente às vezes não dá muita atenção para eles. A gente tem as nossas veias, as nossas artérias e o nosso sistema linfático, que eles são responsáveis pela nossa nutrição. Eles são responsáveis por fazer a nutrição chegar nos órgãos e retirar aquilo que a gente não precisa mais. Então, isso já está ali na gente o tempo inteiro. E o que a gente faz para cuidar deles? A gente tem uma alimentação adequada, a gente faz exercícios que estimulem a limpeza e a desobstrução desses canais? Nem tanto. Por que eu estou falando isso? Tem um princípio na medicina chinesa que diz o seguinte: o que circula não dói. Se dói, é porque não está circulando. Então, todo desconforto, toda dor, todo mau funcionamento do nosso corpo, ele é resultado de uma interrupção no nosso fluxo energético. Porque imagina o seguinte, visualiza uma mangueira. A água está correndo ali. Aí eu pego essa mangueira e torço. No ponto que eu torci, eu estabeleci uma obstrução. Daqui para cá não chega nada. E daqui para cá eu bloqueei tudo. Então aqui eu tenho dor intensa. E aqui eu tenho uma dor diferenciada, mas eu tenho dor nas duas circunstâncias. Então, por isso, né, que é importante a gente observar a qualidade do nosso corpo físico. Exatamente. E como a gente já sabe que a gente não é só esse corpo de carne e osso, a gente também precisa observar os canais menos densos, digamos assim. Primeiro vem os meridianos, né, que é exatamente por onde a medicina chinesa descobriu esse nosso fluxo energético. Eles percorrem todo o nosso corpo, são 12 principais, mas não temos só 12, nós temos milhares, mas a gente trabalha, né, com os 12 principais, 5 de cada órgão, mais 5 para cada víscera correspondente, um central na frente e um central atrás. E por ali a nossa energia circula. Em alguns pontos, eles estão mais externalizados. Né? Ao longo de alguns trechos que eles percorrem, eles estão mais externalizados. E aí que entra a massoterapia, que entra o shiatsu, que entra a acupuntura, que ela consegue alcançar nesses trechos onde eles estão mais externalizados. Em alguns pontos, eles internalizam, porque eles se comunicam com os nossos órgãos. Então, eles estão mais internalizados. Nos pontos onde nos trajetos mais externos, a gente consegue acessá-los. Por que quando a gente vai fazer a acupuntura, para quem já teve a oportunidade de receber uma sessão, existem lugares específicos onde ele espeta a agulha? Porque nesses canais, que os meridianos são canais energéticos, eles têm algumas aberturas, como se fossem orifícios. E é ali que a gente consegue acessar, é ali que a gente faz o estímulo, que são os mesmos pontos que a gente pode usar com os dedos quando a gente vai fazer o shiatsu. Na massoterapia, você vai ali palpando e você consegue estimular aquele fluxo energético. E tem um outro grande canal energético que a gente trabalha muito, que são chakras. A princípio, a gente também reconhece os 7 principais. Mas observe, eles são os 7 principais. O nosso corpo tem uma infinidade de chakras, uma infinidade que a gente não consegue nem quantificar. Existem algumas literaturas, principalmente dos Vedas, que eles dizem que o que a gente identifica como sendo os chakras principais, na verdade, é um
encontro de diversos feixes energéticos. Então, quanto maior a quantidade de feixes que se concentram num ponto, maior é o chakra e mais visível ele fica. Então, imagina, quando eu toco no meu frontal, eu estou tocando numa infinidade, numa rede energética, que a gente ainda não tem noção do tamanho que ela tem. Então, por isso que cuidar do nosso corpo de um modo geral é benéfico, é importante e é profilático, né? O mais importante é a gente cuidar da profilaxia, é manter o fluxo em andamento. Lembrando sempre desse princípio, que o que circula não dói. Qualquer dor, desconforto ou mau funcionamento, a gente tem ali uma interrupção do nosso fluxo energético. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando agora. Estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. E aí, a Carla começou a falar um pouquinho, né, do manuseio dos pés durante a reflexologia podal. E por que isso é possível? Porque como os meridianos eles percorrem integralmente o nosso corpo, eles passam pelos pés, eles se conectam uns nos outros e chegam dos pés à cabeça. Porque o objetivo é esse, é que a energia ela suba por uma direção e desça na outra, fazendo um círculo ininterrupto. Então, se o canal, por exemplo, do estômago, ele desce pela frente do nosso corpo, e ele chega lá na ponta do pé e ele volta, só que ele volta internalizado, porque aqui externamente eu tenho um outro que desce. Então é assim que o nosso corpo vai funcionando, em equilíbrio perfeito. Metade para cima, metade para baixo. É exatamente assim que ele vai funcionando. E os mapas reflexos nos permitem, com mais facilidade, acessar esse corpo. Porque é claro que durante uma sessão de shiatsu ou de massoterapia, a gente consegue acessar esses meridianos. Mas para isso eu preciso de uma maca, eu preciso de uma área, né? Eu preciso, às vezes, de um tempo maior, de uma disponibilidade para que a pessoa fique deitada e eu vá acessando. Enquanto, se eu tenho a possibilidade de acessar os mapas reflexos, eu consigo fazer isso com mais facilidade, que é o caso dos pés, é o caso da orelha, das mãos e da cabeça, que são onde a gente tem os mapas reflexos. E aí eu posso mais facilmente acessá-los. Por isso que eu falei no início que a gente tem no nosso corpo ferramentas muito importantes para restartar o nosso fluxo energético da hora que a gente achar importante, da hora que a gente sentir que é necessário, né? Então aí a gente vai falar, eu vou deixar agora você voltar um pouquinho lá na reflexologia para falar um pouco mais de como é que a gente consegue trabalhar essa energia. E foi importante você falar que ali quando você fez o teu protocolo, que você inseriu chakras, que eu particularmente adoro. Na maioria das vezes eu uso muito mais os chakras do que o mapa dos órgãos quando eu faço reflexologia das pessoas, porque eu trabalho ali a energia dos chakras, o corpo pelos chakras, coloco o cristal ali no pé e aplico o reiki em cima. Então ali eu faço do pé uma porta de entrada. Então você vê que tem infinitas maneiras da gente trabalhar esse conceito energético. Então, assim, fala mais um pouquinho de como é que a gente encontra essas posições aí no pé. Não, e é legal, né, Ana, porque o próprio aluno depois desenvolve o protocolo dele. Sim. Né? Com as ferramentas que ele tem, com as terapias, ele consegue agregar ali na reflexo e fazer outras coisas, como você já faz o reiki ali, pelo pé. E a gente tem uma posição no reiki, né, de autoaplicação que a gente aplica na sola do pé. Exatamente, exatamente. Né? Isso tudo que você falou é super importante, porque a gente vai estar trabalhando com isso tudo que você falou, o nosso Ki, que é a nossa energia vital. Sim. Então, quando o nosso Ki está lá embaixo, né, desvitalizado, essas ferramentas, todos esses instrumentos que a gente tem, fazer até uma massagenzinha na mão, né, lá na solinha do pé, a gente vai estar ativando, né, chakra, vai estar fazendo o fluxo de energia andar direitinho no meridiano, ele não parar, porque quando ele para tem algum problema, e a gente vai sentir isso em algum órgão, né? E foi bem legal isso que você falou, e eu acho também interessante, não sei se você já teve alguma experiência assim, mas eu já tive de sentimento. Eu estar fazendo ali a reflexo
e daqui a pouco o cliente fez assim. Aí eu falei, gente, o que será que aconteceu, né? Aí ela falou assim, você tocou aí num ponto que está muito dolorido. E aí a gente vai lá ver qual é aquele chakra, que órgão que tem ali, cardíaco. Aí eu falei, você tem algum problema de coração, alguma coisa? Não, eu perdi meu pai tem uma semana. Então, olha, que coisa, né, interessante. Você também tem na reflexologia, como a gente tem outras terapias também, a emoção, o emocional. Sim, sim. Porque Né? O nós somos tudo emocional. isso, né? Nós somos tudo isso. Nós somos todas essas camadas. Então, por isso que é importante que a gente entenda que não é só, eu cuido muito bem da minha alimentação, eu faço atividade física. Você está cuidando de uma rede energética e as outras. Sim, Né? Precisa exatamente. cuidar de todas as outras, estimular esse fluxo, porque cada uma dessas camadas, cada um desses corpos que a gente tem, eles não são camadas sobrepostas, eles se intermeiam, eles se interpermeiam. Então, um alimenta o outro. Por isso que quando a gente aplica um reiki num determinado chakra e a pessoa relaxa e sente a energia voltar a circular, ela volta até o físico, né? Então, por Sim, isso que é tão importante a gente se olhar em todas as camadas, né? Em todos os níveis. exatamente. É muito E a legal. reflexo, para mim, é uma terapia completa. Não sei se para Sim. você também. Até porque você já desenvolveu outras maravilhas aí, né? E a gente só fica orgulhosa de ter esses alunos aí maravilhosos que desenvolvem outras coisas. Você desenvolveu com as ervas, fez o seu tapete aí energético, né? Maravilhoso, Justamente maravilhoso. porque é maravilhoso, porque você vai pisar, né? A mesma coisa se eu for utilizar um óleo essencial. Minha professora de aromaterapia está aqui presente, Luciana Furtado, Isso é uma ótimo. linda, uma pessoa assim de luz, incrível, né? Seja muito bem-vinda. Contribuiu muito aí para o meu crescimento também profissional, fazendo o curso dos aromas com ela, aprendendo um pouquinho de aroma, barra de axis, que é outra terapia fantástica também, né? Mas o pé, a gente tem aquela facilidade, já aquela facilidade de mexer, igual a mão. Mas algumas pessoas não gostam muito de massagem na mão. Algumas gostam dos pés, porque o pé promove realmente um relaxamento. É Né? Você tá verdade. naquela, né? Você é aquela coisa que a pessoa diz assim: "Ai, eu adoro que faça massagem nos meus pés". Gente, quem não gosta? Eu acho que a maioria das pessoas gosta de uma massagem no pé. Até quando a gente vai no salão, na Sim, pedicure, sim. né? A gente gosta daquela massagenzinha. Então, às vezes, ela até mesmo que ela não tem consciência, mas tem, ela está agindo pela intuição, de repente, né? Usando, ela vai lá e toca um ponto que está doendo. Por exemplo, a minha pedicure, ela é reflexologista. Então, eu achei Maravilhoso. fantástico quando eu fui fazer o pé com ela, não sabia. Começou a fazer meu pé, mexeu, ela falou: Dona Carla, agora eu vou fazer uma massagem. Quando ela começou a fazer a massagem, eu falei assim: gente, isso não é massagem. Eu falei: você é reflexologista? Ela: eu sou. Aí eu falei: só podia ser. Ela tocou lá no pontinho aonde o meu tornozelo, que você cuidou muito bem dele, graças a Deus, né? Com as ervas aí, com toda a fitoenergética. Tô maravilhosa, não tem um inchaço, Ai, que né? O bom, que bom, médico que bom. ficou impressionado com a melhora, não tem. Ótimo. O tendão tá perfeito, não sei se voltou pro lugar ou não voltou, não sinto dor mais nenhuma, Ai, né? que E tô maravilha. assim, ótima, graças a Deus. Então ela falou assim: não, dona Carla, mas eu toquei aqui. Eu falei: pois é, mas esse pontinho que você tocou, ela falou: é do seu tornozelo, mas só tá com o problema do tornozelo, seu tornozelo não tem nada. Eu falei: não, dentro de 2 meses, há 2 meses atrás, eu caí na rua, mas não tem nada não, a senhora já recuperou bem. Então ela foi lá mexer, né? É E isso. viu isso, né? É isso, a Fátima até está falando aqui agora que o neto dela adora massagem nos pés antes de dormir. Mas é por isso, é porque ali, que na verdade o que acontece? Quando a gente começa a estimular o fluxo, isso em qualquer terapia, seja na massagem, no shiatsu, na reflexo, no reiki, que você recoloca o fluxo na velocidade normal, o que acontece? A gente tem essa sensação de relaxamento. Só que essa sensação de relaxamento, esse é o nosso ponto ótimo. Que a gente não conhece, a gente não reconhece mais.
Esse é é a maneira como a gente foi criada, era pra gente viver nessa velocidade. Mas, Exatamente. enfim, diversos motivos e diversas escolhas, a gente se acelerou tanto. Então, quando a gente recoloca o fluxo no lugar daquele tum, aí a pessoa fala, é muito comum, né, Carla? A pessoa tá sentada lá, daqui a pouco ela tá roncando. Dormindo, né? Dorme, se solta. Mas é por quê? Porque o fluxo está indo no ritmo normal, no ritmo original dele. E aí eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês. É claro que eu e a Carla fazemos a Reflexo com o maior prazer. Mas imagina você na sua casa, um pouquinho antes de dormir, você pega, aquece uma água, coloca numa bacia, salpica lá umas ervas, prepara um escaldapé, pinga lá umas gotinhas de óleo essencial, se presenteia com aquele monte de aroma e textura e aquele calor nos pés. Ficou ali no escaldapé, depois pega aquele seu creminho ou pega aquele óleo, você sozinha, toca seu pé, massageia. Eu não sei fazer, sabe? Lembra que eu falei? A gente veio com a chave, o reset, a gente sabe voltar para o nosso ponto ótimo. Simplesmente toca nos seus pés. Deixa a mão escorregar, toca na sola, nos dedos, faz aquilo, você vai perceber que aquilo te dá prazer. Senti uma dorzinha aqui, coloca ali um pouquinho mais de energia, faz a energia fluir. Se presenteia com essa massagem. É maravilhoso. Ana, fala dos seus escaldapés. Exatamente. Olha, ela tem uns escaldapés que são assim, maravilhosos. É maravilhoso. Tá? Eu comprei o com louro. E é assim, já está até acabando. É muito bom, gente. Não só o relaxamento, como ela está falando, mas você, com os escaldapés da Ana, você faz conexões. Se você se permite entrar dentro de você, entrar dentro do seu interior, conversar com seu mestre interno, conversar com sua alma, né? Você consegue, naquele momento que você está ali, paradinha, conectada com aquele cheirinho, você consegue fazer várias coisas. É um momento que você vai conseguir ler um livro, uma página que de repente você tem dificuldade para ler. É de repente ali que você vai montar alguma coisa, ideia de curso. E é um momento que você se encontra com o seu eu superior. Esse de louro, gente, é maravilhoso. É divino. Esses escaldapés, eles trabalham com a fitoenergética, né? Que usa exatamente essa energia mais sutil das ervas. E o louro trabalha exatamente isso, a conexão com o divino, restabelecer a minha conexão com o divino dentro e fora de mim. Né? Esse é um dos objetivos do louro, é maravilhoso. E a gente tem outros escaldapés, tem aquele que trabalha a insônia, tem um que trabalha para te harmonizar, para acalmar um pouco esse pensamento galopante que a gente se acostumou a ter, que não é bom, mas a gente criou esse padrão. Então a gente precisa ao longo do dia criar essas ilhas de relaxamento, vamos dizer assim, né? Essas ilhas onde a gente vai buscar as ferramentas para voltar para o nosso ponto ótimo. Porque se a gente foi criado perfeitamente, não tem porquê a gente abrir mão dessa perfeição, dessa capacidade de retornar à perfeição constantemente. Então, assim, é importante a gente buscar auxílio de um terapeuta? Claro que é importante. A gente faz isso, né? Com certeza. Aqui Lógico. Assistindo a gente tem um monte de terapeuta, uma trata da outra. Isso é importante. Mas sim, também com é importante certeza. a gente colocar a mão na gente mesmo, sabe? A gente isso, se conhecer, também. observar onde estão os pontos. Isso é fundamental. É isso aquele momento só nosso, né, exatamente. Ana? A gente consegue fazer isso facilmente na Reflexo, numa massagem nos pés, numa massagem nas mãos. Cássia, no final eu vou te dar o endereço. Você consegue achar na lojinha virtual que a gente tem, que chama Trevo Produtos Terapêuticos. Lá você encontra não só o escaldapé, mas uma série de outros produtos da fitoenergética que são todos maravilhosos. Isso, não Cássia, faço, não. Mas é porque é maravilhoso mesmo. Entendeu? Cássia, compra de louro e depois você compra todos os outros. Mês que vem eu já vou fazer outra compra com a Ana, porque não consigo ficar também sem o tempero na cozinha. A minha mãe adora cozinhar com aquele tempero. Maravilhoso. Faz muito bem pra gente, porque é uma coisa que não é
química, não tem nada, mas é uma coisa que dá um sabor, dá um cheirinho especial na casa, né? A casa fica com cheirinho de comida Maravilhoso. gostosa, muito bom. É Mas muito bom. quero experimentar depois outros, mas assim, o louro para mim foi assim, o que mexeu comigo. E eu escolhi, né, Ana, assim, eu falei, eu quero o de louro. Ela me passou todo, tá. Aí vi aquilo assim, quero o de louro. Gente, caiu como uma luva para aquele momento que foi justamente o momento do pé, né, Ana? Foi, E eu acho exatamente. que É o eu momento que você estava precisava precisando reforçar a base, né? dessa Reforçar conexão o aí. caminho que você já tinha estabelecido para você. E aí, assim, mudando agora de um ponto, de um extremo para o Vamos lá. outro, né? A gente Vamos falou lá. do mapa reflexo do pé, mas a gente também tem esse mapa reflexo na orelha. Isso, A nossa ela orelha, vai falar da aurícula. ela tem exatamente o nosso corpo todo desenhado. Se vocês tiverem a curiosidade de buscar na internet, vocês vão ver algumas representações da orelha, onde tem aqui um corpo de bebê. A cabeça aqui, deixa eu tirar, vou tirar o fone. A cabeça aqui e o corpo, e aqui embaixo ficam os pés. Então significa que pela orelha a gente também faz o mesmo princípio e alcança todos os corpos. A diferença é que no pé a gente faz com os dedos, né? E na orelha a gente faz com as sementes, ou com cristais, ou pequenas agulhas, para ir harmonizando esse fluxo. Mas a gente também pode fazer isso em casa. Porque se eu tenho o meu corpo inteiro aqui, eu posso perfeitamente massagear o meu corpo inteiro em pouquíssimos minutos, né? Pensa nisso, eu tenho o corpo todo aqui. Eu tenho uma dor horrível na lombar. Eu posso massagear e estabelecer esse fluxo. E aí, assim, eu vou propor para vocês fazerem isso agora e depois vocês contem para mim como é que foi. É muito simples, gente. Assim, eu vou virar para cá para vocês verem a orelha. A gente tem aqui, tá vendo onde está meu dedo? Tem um recortezinho aqui. Cada um tem diferente, um é maior, outro é menor. Isso aqui chama raiz do hélix. Então, basta que você pressione por toda a direção da raiz. Pressiona. Não é pra fazer carinho não, tá, gente? Pressiona. 3 vezes. Faz 3 vezes para um lado, faz 3 vezes para o outro. Toda essa região mais alta, né, que tem sobressai ao restante. Pressionou aqui. Aí aqui agora tem uma depressão, né, que é a concha, que é uma das conchas. Faz a mesma coisa, pressiona todas elas, toda a área da concha. Porque aqui em cima a gente tem as principais articulações. Então vamos massagear, né, o joelho, com o cotovelo, quadril, tá tudo por aqui. Aí você vem aqui embaixo, onde tem os órgãos principais, coração, pulmão, rim, fígado. Massageia todo mundo, até lá na entradinha do buraco do ouvido. Massageou tudo. Depois você vem do lóbulo, vai pegando e vai apertando, vai subindo. Percorre todo o hélix, vai subindo, subindo, subindo. 3 vezes de baixo para cima e faz 3 vezes de cima para baixo. Lembra que eu falei que no princípio da medicina chinesa a energia ela corre em todas as direções? Então é importante que a gente movimente ela em todas as direções. E aí, qual é o resultado? Deu calor? Deu frio? Ó, Luciana tá falando, tô fazendo. Tá fazendo. Então percebe que em alguns poucos minutos eu massageio meu corpo inteiro. Eu acordo. Isso é muito bom para aquele dia que a gente acorda de manhã, tem compromisso cedo, mas o corpo ainda não, sabe, ainda tá esquentando. A gente ainda não acordou, né, Ana? A gente o corpo ainda acorda. Não tá no ritmo. Oi, bom dia. Pega a orelha, sabe, com vigor. Traz sangue para a orelha. Lembra que eu falei que a gente precisa cuidar das veias, das artérias? Sangue é vida. Sangue é fonte de nutrição. E antigamente se fazia até sangria, né, Ana? Não, eu faço sangria. Você faz ainda? Eu faço sangria. Na aurícula a gente faz sangria. A orelha tá pegando fogo. É isso. Você traz vida, traz vivacidade. Relaxei os músculos tensionados. É isso. Percebe? É pouca coisa. A gente realmente precisa de pouca coisa para manter a energia. Para manter. É muito simples, a orelha queima. Mas por que a orelha queima? Porque eu estou acionando de uma vez só todo o meu corpo. Eu estou acionando o meu corpo inteiro. Estou falando para todo mundo, gente, acorda. Tá mexendo com a nossa energia vital, né, Ana? É isso. O Ti foi feito para circular, o Ti não foi feito para ficar parado.
Por isso que quando É ele isso para, aí. ele dói. É uma maneira que ele encontra de dizer pra gente, eu tô preso aqui, né? Eu tô preso aqui. Então é por isso que é importante a gente fazer esse movimento. E repara que é instintivo. Se você passar numa quina da mesa, bateu, a primeira coisa que você Ui, faz, você não esfrega. Por que esfrega? Quem te ensinou a esfregar? é, Né? verdade. Quem É, ensinou pra gente a esfregar? Porque verdade. instintivamente eu sei que eu preciso fazer aquela energia circular. Por isso que quando a Carla me falou, eu tô com o tornozelo assim, mas tô recuperando e tal, a gente recupera o físico às vezes, né? Porque ela estava com acompanhamento médico, fazendo fisioterapia, mas a energia ela fica ali estagnada, porque ela estava com medo de machucar o tornozelo de novo. É, E aí você comanda para que a energia fique presa ali, fica, com certeza. né? Nossa, Então, assim, é importante. Por isso que eu digo que a gente tem que tratar todos os corpos, né? Tem que tratar todas as nossas fases. Mas são movimentos simples que a gente consegue fazer. Às vezes, quando você só põe a mão em cima de onde está doendo, é um lugar que está ferido, você não consegue machucar, mas se você colocar a tua mão em cima e ficar ali concentrando, você sente o calor saindo da tua mão, entrando pela pele. E o que é isso? É cura. Isso é o que é, é isso? é isso O reiki aí. é É o isso. reiki, é isso. A mãozinha já tá quentinha, né? Sem você fazer símbolo, sem você fazer nada, porque já tá na gente, né? Nossa energia, Exatamente. A gente né? A gente tem vai isso. lá, exatamente. É aquilo que você falou, a gente volta lá atrás quando tudo estava arrumadinho, mas a gente Exatamente. bagunçou, né? Então precisa arrumar de novo, né? Isso. Precisa dar aquela e aí a gente fala também uma coisa interessante, que as pessoas também, não sei se te perguntam isso em Ah, relação à reflexologia. Por que a sola do pé? O que acontece lá na sola do pé? A sola do pé, ela é semelhante a uma esponja, né? Tudo que você coloca nele, ele vai absorver mais exatamente. rápido, né? É um canal mais rápido, também igual o anal, né? Quando a gente era criança, era supositório. Supositório, Lembra dessa? Eu, pelo exatamente. menos, peguei essa época. Ah, Você odeio. é mais nova do que eu também, né? Não, eu peguei isso também. Eu não Mas, sou tão nova assim, não não. mas era interessante. E isso do pé, as pessoas também falam. Tanto é que tem gente que passa até Vic Vaporub na hora de dormir para não tossir. Tu já ouviu essa? Aí eu digo Sim. assim, gente, usa um olhinho essencial, né? Consulta uma aromaterapeuta, uma terapeuta capacitada para te ensinar o que você vai botar também no pé para dormir ou para Até ativar é qualquer o coisa. mesmo princípio. Se você botar uma meia, não precisa nem passar o Vic. Faz uma fricção na sola do pé, a sua Isso. mão fricciona a É, sola do pé, calça a meia. É o mesmo princípio do Vic Vaporub. exatamente. Você está aquecendo aqueles órgãos, né, que E estão. levando calor para dentro. Que é o que o E a escaldapé gente... faz, né? O escaldapé É, faz isso isso, ele aí. leva o calor para dentro. E Ju, você você tá lembra? aí, Ju! E Quanto você lembra que tempo? nossos avós também falavam que tudo vinha pelo pé? Sim, Ah, menina, não fica descalça que você vai ficar resfriada. Lembra exatamente. disso? Exatamente. E é verdade, né? Na medicina chinesa a gente tem essas indicações, são portas de troca exterior, né? Digamos assim. O pé é uma delas, né? Porque está sempre em contato com o externo, então realmente o calor ele entra, o frio ele também entra por ali, a umidade também entra pela sola do pé, que são fatores de agressão, né, digamos assim, externas na visão da medicina chinesa, assim como essa área aqui do pescoço. Então, às Hum, vezes, assim, é importante, é uma dica legal. O tempo tá aquele tempo esquisito, tá frio, tá calor, tá entrando frente fria, tá ventando, cobre o pescoço. Porque você fecha as entradas. Então, aqui a gente tem pontos que chamam janela do céu. O nome não sei direito o nome, não. isso Mas aí. quando você fecha aqui, você realmente fecha a janela. Você diminui a tua vulnerabilidade à entrada de fatores externos. Então, essa coisa do, né, vó sabe o que fala, gente. A gente não É, gosta, mas vó sabe o que fala. Então, não bota o pé sabe? no chão que você vai ficar resfriado. Não bota o pé no chão que você vai ficar com cólica quando você menstruar. É isso. É, Você bota frio para dentro. isso aí. Né? Você bota frio. Por isso o escaldapé é uma ferramenta muito legal, porque você traz o calor de volta para dentro do corpo. Além dele relaxar fisicamente, você Sim. traz o calor de volta para dentro do corpo. Foi o que a gente fez agora com a orelha. Né? Esse movimento mais vigoroso, o que a gente fez? A gente traz
o calor de volta para dentro do corpo. Porque a gente troca o tempo inteiro. O nosso corpo, ele tem a temperatura dele, internamente, ele é morno. Então a gente precisa garantir isso. Lembra do ponto ótimo? O objetivo o tempo inteiro é esse, trazer para o ponto ótimo. E aí a gente vai usando aquelas ferramentas mais simples. E a gente tem muita ferramenta simples para usar. Né? Tem algumas pessoas que dominam as técnicas respiratórias e num exercício de respiração ela traz esse calor para dentro. Né? Então são muitas possibilidades de você manter essa energia. E quando você faz, é um prazer maior. Ah, porque você está se tocando, né? É um momento de cuidado, é o auto-amor, sabe? Eu consigo. Não tem tempo para isso o dia inteiro ficar fazendo escola. Ok. Não tem problema, não tem tempo. Pega um creme hidratante, né? Aquele que você vai isso aí. Passou no pé, mas passa com carinho, né? Passa pelo pé inteiro, sente a energia subir, sabe? Manipula ali, você vai ver que você se sente diferente. São pequenas sensações, mas a gente merece isso. A gente merece esses cuidados. Amor pelo nosso corpo, né? Não é só o espírito, né? Porque eu vejo muito isso, né, Carla? Eu tenho percebido muitas pessoas se preocupando com essa coisa da energia, a energia em volta de mim, a troca energética, estão me sugando energia, então não sei o quê. Mas e quanto você... Porque o princípio, voltando à medicina chinesa, né? Que eu acho que a medicina chinesa explica tudo. Na medicina tradicional chinesa, nós produzimos energia de defesa, né? Um pouco de alimento, um pouco do... Explicando rapidamente. Um pouco do alimento, um pouco do ar. O pulmão mistura tudo, produz o Wei Qi, que é a energia de defesa, energia de proteção. É ela que afasta os intrusos. Se eu tô com o meu fluxo 100%, eu vou para o vento, eu vou para a chuva, eu posso sentir um pouco, dão aquele pigarrinho e tal, mas daqui a pouco eu tô 100%. Isso vale para o energético. Sim. Se eu tô 100%, é o que Buda dizia. Esteja no mundo sem ser o mundo. Se eu tô 100%, eu vou no meio do furacão, vou sentir a oscilação das pessoas, vou sentir a energia mais ou menos melhor, de melhor qualidade, mas eu sigo o meu fluxo, porque eu estou 100%. Então isso vale para a saúde física, como isso vale para a saúde. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Tem, eu acho que é da Norma, mas né? Tem gente que tem muito... É porque eu tô meio ceguinha, tá, gente? Desculpa. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ajuda aí, Carla, que o óculos não tá muito bom. Mas tem gente... Peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo segurar, fixar. Tem muito valor e as terapias fazem o contrário, de tirar esse calor. Peraí, deixa eu ver. Ui, meu Deus. Calor interno excessivo. Ah, sim. Isso tem a ver? Tem a ver. Que lembra que eu falei no início a questão do fluxo, né? Vamos voltar para a analogia da mangueira. A água está correndo aqui. Se eu cheguei aqui no meio, torci. O lado de cá, onde a água não circula, ele vai aquecer. Porque o sangue, ele tem duas funções. Ele mantém a temperatura, ele leva o calor, mas ele também resfria onde está muito quente. Então, se aqui não tem o fluxo energético, a tendência, dependendo do... Quer dizer, não é tendência, depende de como é a pessoa. Ele tanto pode esfriar, quanto ele pode superaquecer, depende de como é a pessoa. E o lado de cá, a mesma coisa. Aqui eu crio um acúmulo de coisas. E a tendência onde tem acúmulo é ou aquecer demais ou esfriar. Porque depende de como eu sou. Né? Cada um de nós é um universo. Eu, particularmente, tenho uma tendência ao frio. Então, nos meus pontos de acúmulo, eu crio um edema e fica frio, não aquece. Algumas outras pessoas que já têm um temperamento mais quente, provavelmente nos pontos de acúmulo ela vai estar com calor excessivo. Entende, Norma? Isso não é uma regra. É claro que na terapia o objetivo é esse, é trazer para o ponto ótimo. É esfriar o que está quente demais e aquecer o que está frio. Porque se em determinado lugar do meu corpo está muito quente, certamente em algum lugar ele está frio, porque eu interrompi o fluxo, né? Eu interrompi que é esse calor aqui de cima, que a área superior ela é mais quente mesmo, porque o coração joga calor para cima. Eu não permiti que o calor que está no alto da minha cabeça chegue lá no pé, para mantê-lo morno, entendeu?
É isso. O princípio das terapias corporais é esse, restabelecer esse fluxo. A gente consegue fazer isso nos chakras? Consegue. Porque eu Sim. trabalho o cardíaco, eu trabalho o frontal e tentando trazê-lo para um ponto mais tranquilo. E aí eu vou harmonizando. Isso também dá para ser feito. Mas é importante que a gente conheça, né? É por isso que a gente faz a anamnese, para entender o seu momento atual, para saber como é que você está e aplicar aquilo que é necessário. O que a gente está falando aqui do autocuidado é uma harmonização, né? Aquela profilaxia, né? De todo dia, né? Todo dia eu me alimento um pouquinho, todo dia eu me alimento e todo dia eu movimento a minha energia. Claro que em determinado momento eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Né? Assim como eu vou buscar a Carla, como a Carla veio me buscar, como eu vou buscar outras pessoas, como a Glaucia já me atendeu, então a gente vai, como a Patrícia me atendeu, né? A gente vai buscando ajuda, porque cada um de nós tem um pedaço da ferramenta. A gente é um universo, mas a gente é uma parte do universo ainda maior. Nós somos uma pecinha do quebra-cabeça. E aí a gente vem com esse nosso universo encaixando em diversos outros universos e forma a maravilha que a gente vê hoje. Por isso que esses encontros são tão especiais, que é quando a minha pecinha encaixa perfeitamente na pecinha do outro. Às vezes não encaixa na do terceiro, mas porque precisa dessa intermediária. Né? Por isso que é tão legal você visitar vários lugares, você falar com várias pessoas, por isso, porque às vezes aquele match completo está lá, num lugar onde você nem imaginava que você podia buscar. Né? Então é muito legal. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Pode colocar aí que a gente tem uns 10 minutinhos. Então dá pra gente trocar mais um pouquinho, 10 minutinhos. Né? Dá sim. Enquanto isso a gente bebe água, né, Carla? Bebemos água, né? Temos que, né? Água é importante, tá, gente? Para os nossos canais físicos, o sangue precisa de água. Porque o sangue, quando ele não tem a quantidade de líquido suficiente, ele adensa e aí ele pode aquecer. E aí criam aqueles bloqueios. Então, a água é muito importante para o nosso corpo. Muito importante. Então, a água faz tudo fluir, né? Exatamente. A água faz fluir, então tem que ter água. Não adianta, que aí você vai começar, de repente, a estimular demais uma energia. Se você não faz a ingestão necessária de água, você não consegue ter força para fluir como deveria, né? Então, assim, enquanto não vem a pergunta, eu queria dar mais uma dica de massagem, posso? Lógico, com certeza. Essa da orelhinha foi muito gostosa. Toma chá o dia todo, é válido? Depende, né? Depende do chá que você toma. Chá é sempre bom, eu gosto muito de chá. A questão só, assim, uma observação que eu faço aí com base na visão da medicina chinesa, é até que horário você toma esse chá. Porque lembra o seguinte, o nosso corpo foi programado para repouso à noite. Então, se a gente fica bebendo líquido, eu vou dormir, tomo um copinho de chá, você acaba sobrecarregando um pouco o rim. Porque no momento em que o rim deveria estar repousando, se reconstruindo, eliminando aquilo que ele não precisa mais, ele se vê forçado a processar aquela água que você ingeriu. Então, chá é maravilhoso. Mas é importante tomar água também, né? Porque o chá, ele a maior parte é água, mas tem ali outros componentes. Então, assim, a água é muito importante. A água é muito importante. Essa entrada de fatores externos pelo pescoço pode ser energético? Pode ser energético. Pode. A gente tem... pode sim. A gente tem alguns pontos de entrada energéticas que a gente precisa tentar. A nuca é uma delas, o umbigo é outra, né? A lateral esquerda aqui embaixo da última costela, na altura do baço, são portas de troca energética. Então, são lugares onde a gente precisa ter cuidado. Ótimo, parar às 19 tá ótimo, tá perfeito, perfeito. Vou salvar. Você pode geralmente eu não gosto de tomar chá à noite. Eu posso tomar durante o dia, aquele chazinho até que você me recomendou, eu tomei à noite não. Porque tem esse problema do xixi, né? Pois é, por isso, porque a gente superestimula o rim, né? E aí no momento em que a gente devia estar no repouso, que é importante para o corpo, porque nesse momento, inclusive, essa energia que a gente falou aqui, a energia de proteção, o Eiti, ele é recolhido. Imagina assim, eu gosto muito de fazer analogia, né? Que eu acho que fica mais fácil. Shopping center, você entra no shopping, tem 50 seguranças durante o expediente. Quando o shopping fecha, esses 50 cai o quê? Para 3, 4? Né? Porque está tudo fechado. É o que acontece no nosso corpo.
essa camada de proteção, né, de energia que a gente tem externa de defesa, durante a noite, ela é recolhida, porque ela também precisa ser substituída. Então a gente acaba ficando mais vulnerável. Então essa coisa de virar a noite estudando, virar a noite trabalhando, são coisas importantes? São. Mas a gente precisa repensar, porque é isso que tira a gente do ponto ótimo. É isso que distancia a gente do ponto ótimo, entendeu? Já coloquei meus óleos essenciais nesse local aí, ótimo, ótimo, é muito importante. Eu, antes de começar a live, eu tenho uma misturinha aqui também feita por uma grande amiga minha, que também é terapeuta de óleo, de aromas, de limpeza, e eu coloco na garganta, coloco na nuca, coloco no umbigo e às vezes no cardíaco, então é importante. Então, assim, usar essas ferramentas, aí pode ser que alguém me diga, nossa, mas eu não tenho óleo essencial. Não tem importância, você não tem óleo essencial, já sabe que num momento mais de frio, protege a nuca. Ah, eu vou para um local que eu acho que tem uma energia mais assim ou menos, se protege. De que maneira? Bota sua mão no local, usa a tua fé, bota a sua mão, se concentra, chama teus protetores, seu anjo da guarda, seu santo padroeiro, que nome que você queira dar para ele, chama ali e faz ali o teu escudo. A gente tem essas ferramentas, a gente foi preparado para isso. Deixa eu falar da massagem, que faltam só 5 minutos. Essa agora é no cabelo. Sim. Essa ajuda mais a relaxar. Porque embora a gente não perceba, a gente retém muita tensão no couro cabeludo. Então é muito simples. Sabe quando vai lavar a cabeça? Normalmente a gente enfia os dedos, né? Por que quando a gente vai fazer massagem no salão é tão bom, né? Que o povo lava a cabeça. É por isso. Enfia o dedo, encaixa a tua mão no couro cabeludo e balança ele. Percebe que a minha testa mexe? Uhum. Balança. Você está fazendo reflexologia craniana, que eu também faço. Então você vai perceber que em determinado momento, que a gente está, aquele dia que foi pesado, esse movimento ele é curto. Então, faz o movimento circular, vai sentindo a pele soltando embaixo dos teus dedos. Isso é muito legal. Vai sentindo, vai respirando devagar, esquece o que aconteceu, presta atenção só no movimento e na respiração. Eu gosto muito de tocar aqui também, sabe? Na raiz do cabelo. Lugar de tensão, né, Ana? Vai tocando, vai apertando, você vai sentindo que o corpo vai relaxando. Então, assim, são lugares onde a gente pode se mexer, se movimentar, sabe? Então, assim, eu queria deixar 2 dicas para vocês antes da gente... Primeiro, agradecer, Carla. Muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer enorme conversar com você. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu vou deixar a live gravada. E eu queria deixar aqui 2 dicas. Uma é da lojinha, né? A loja Trevo, que a gente trabalha com produtos terapêuticos. Então, tem uma linha de fitoenergética, que para quem não conhece é muito legal. Tem uma linha de cristais e de aromaterapia, que não sou eu que faço, é uma outra amiga querida minha, Vanessa. Vou deixar nos comentários aqui o link da loja, para quem quiser visitar. E a segunda é o seguinte, que a gente está preparando, né? Eu e a Vanessa, a gente está preparando um curso, uma série de vídeos, um curso gravado, que vai se chamar Cure-se. Então, a ideia é dar ferramentas para que cada um de nós sejamos os nossos agentes de cura. Tá? Então, isso está no forno ainda, a gente está formatando, mas já a gente anuncia aí para vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Carla, gratidão. Fica à vontade nesses últimos minutos aí, antes que eles cortem a gente do ar. Até a próxima, Ana. Até a próxima que terá com certeza, para a gente se falar. Sempre tem. Fica com Deus, minha querida. Um beijo, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem sugerir algum assunto para a gente falar, só deixar aí nos comentários. Com certeza. A gente tem quase 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto. 1 minutinho. Já eles vão nos derrubar. Isso. Aí depois não deixa de voltar aqui que eu vou escrever lá no comentário o link da loja para vocês olharem, tá? Tem coisas lá muito legais, tá bom? Beijo, gente. Foi bom ver vocês, conhecer quem eu não conhecia. Feliz de rever algumas pessoas. Um beijo. Obrigada, Carla. Nada, querida. Tchau. Tchau. E faça massagem, hein, gente? Faz as massagens. Pode deixar. Um beijo. Tchau.